Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu inicio mais um vídeo muito especial. Acredito que vocês vão gostar muito desse vídeo. Ele vai dar um norte para quem tá pensando em sair de casa e morar sozinho, seja pela faculdade, seja por um outro motivo. Para quem não me conhece, meu nome é Anabelle, tenho 19 anos e hoje eu tô morando sozinha, porque eu vim fazer faculdade de medicina aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Uruguaiana. Eu passei na Universidade Federal do Pampa e eu sou de Belo Horizonte, então tô um pouquinho longe de casa. E só assim, pra dar uma contextualizada, esse vídeo de hoje, ele é uma continuação de um vídeo que já tá postado aqui no canal. A minha ideia era fazer um vídeo todo respondendo algumas perguntas de vocês em relação à mudança e depois fazer uma parte sobre os gastos. Só que eu não sei falar pouco, então o vídeo ficou bem grande. Eu decidi separar uma parte sobre as dúvidas, falar como que foi o processo da mudança, algumas dicas. E essa outra parte vai ser uma parte mais direta, onde eu vou falar dos valores que eu tô tendo de despesa agora morando sozinha. Vou deixar aqui linkado nos cards o vídeo onde eu dou mais as dicas e tudo, que é a primeira parte. E vocês vão ficar com a segunda parte agora, por isso que eu tô com outra roupa. E é isso, mas tenho certeza que vocês vão gostar muito do vídeo. E já dando uma dica pra vocês, porque se você clicou nesse vídeo, provavelmente você tem interesse, né, em morar sozinho ou já mora. Algo que eu tô utilizando muito e que tem me ajudado a dar uma economizada, porque é uma parte muito importante quando você vai morar sozinho, é fazer o seu dinheiro dar uma rendida. E para me ajudar nisso, eu tô utilizando o Cuponomia, que é um site que te dá acesso a diversos cupons de descontos e cashbacks em compras em muitas lojas na internet. E utilizando ele, você vai juntando um valor. Quando é cashback, você recebe um valor de volta da sua compra, uma porcentagem, e assim vai indo para sua conta lá no Cuponomia, e você pode retirar esse valor e colocar na sua conta bancária a partir de R$20. E para já te ajudar, já te dar um impulso aí para você começar a juntar o seu cashback, vou deixar aqui um link na descrição, que você fazendo a sua conta por esse link, você já vai ganhar R$5. Então, espero que isso ajude vocês a darem esse pontapé para ir juntando o cashback e conseguindo comprar cada vez mais coisa. E agora, fiquem com o vídeo. Não esqueça de deixar seu like se você gosta desse tipo de vídeo, o seu comentário agora ou no final do vídeo, e também de se inscrever no canal. Estamos rumo a 6 mil inscritos. Agora sobre valores, que é um assunto muito importante, é um tópico muito importante e que eu acho que pode ajudar muita gente pra ter mais noção, principalmente aqui em Uruguaiana, né? Porque eu tô falando da realidade daqui. Se você for morar na capital de São Paulo, é uma coisa. Agora, se você for morar no interior, se você for morar em outros estados, os valores variam muito. E mesmo na capital varia muito, né? São Paulo vai ter lugares que você vai pagar muito caro, outros você vai pagar menos. Então, assim, principalmente procure demais. Mas começando por moradia, que eu acho que é o gasto maior que eu tenho aqui hoje em dia. Quando eu me mudei para essa primeira casa que eu falei pra vocês, as condições lá eram R$700 o aluguel, e a água e a luz a gente ia dividir entre as pessoas que estavam na casa. Então era um valor que podia flutuar. Eu não cheguei a ficar lá muito tempo, então a proprietária me cobrou um valor, mas não me cobrou proporcional, assim, até porque eu ia ficar lá dias. Então não cheguei a saber exatamente quanto que era esse valor, mas acredito que deve ser por volta, chegava quase a uns R$800 o aluguel, incluso água, luz, o aluguel e internet. Então era isso, e os móveis que estavam lá, tudo já estava lá pronto, os móveis do quarto e a casa toda mobiliada. Então era mais ou menos esse valor que eu tava pagando lá. Eu não cheguei a pagar um mês inteiro, então não paguei tipo R$800, por isso que eu não sei precisar exatamente o valor, mas era por volta disso. E aí, quando eu vim pra cá, como eu disse pra vocês, aqui existem quartos maiores de R$1.000 e quartos menores de 750. O quarto atual que eu tô é de R$1.000. Eu paguei então um mês R$1.000, mas aí vem incluso água, luz, o aluguel, a internet, a limpeza das áreas comuns, tudo, os móveis, o banheiro, tudo já incluso aqui. Então, assim, esse valor não aumenta nem diminui. E agora que eu já decidi, já vagou o quarto, eu vou pro próximo quarto, esse mês eu vou pagar R$750 e pretendo pagar R$750 até o final. E aí, então, com esse valor de 750 também tá incluso tudo que eu já falei: água, luz, internet, limpeza,
os móveis, e aí vai ficar até mais barato do que eu pagava no outro lugar sem o banheiro. Então por isso que eu vim pra cá, porque eu achei que era uma oportunidade muito boa, além da flexibilidade de não ter que pagar as férias, que lá eu ia ter que pagar esse valor nas férias, ia diminuir a água e a luz, porque eu não ia estar lá, mas ia pagar o valor da mesma forma. E pelo menos nesses 2 lugares que eu vim, eu paguei o aluguel adiantado, né? Não precisei pagar calção, nem nada do tipo, mas paguei o aluguel adiantado. Tem gente que chama de calção, que é tipo pagar o aluguel antes do mês, mas eu chamo de aluguel adiantado, que é realmente assim, você vai entrar, então você paga e aí você fica aqui um mês. Aí no próximo mês paga de novo. Então é isso que aqui eu faço com a moradia. Então assim, o valor ainda não estabilizou. No primeiro mês eu paguei proporcional ao tempo que eu ia ficar em agosto. No mês de setembro eu paguei R$1.000 de aluguel e esse mês eu vou pagar 750. Então, assim, em média eu tô pagando uns R$800 de aluguel, contando esses vai e vem assim. Mas vai fixar no 750 mesmo, o que eu acho bom. Agora, falando do que eu já vi, né? Que eu converso com os meus amigos, todo mundo. Não tem uma pessoa da minha sala que é daqui de Uruguaiana, então todo mundo paga aluguel e a gente conversa sobre, assim. Tem pessoas que acharam oportunidades muito boas, tipo, eu já ouvi falar de kitnet de R$600 com tudo mobiliado, mas tem que pagar água e luz, aí deve pagar uns 150 de água e luz. Fica o valor que eu pago aqui, só que tem tudo só pra pessoa, né? É uma oportunidade muito boa, isso não é tão fácil de achar aqui. Conheço pessoas que pagam R$2.000 de aluguel num lugar mobiliado, mas porque podem, porque querem. Conheço pessoas que moram sozinhas, pessoas que moram dividindo tudo. O aluguel mais barato que eu já ouvi falar aqui é de 450. E pra dividir, acho que se eu não me engano são 4 pessoas, aí divide um banheiro e tudo, ou seja, 450, que é um valor bem mais baixo. Mas conheço pessoas, como eu já falei, que pagam R$1.500, R$2.000 de aluguel. Isso vai da disponibilidade que cada um tem pra gastar, do conforto que cada um quer ter. Se você quer morar sozinho, você vai pagar um valor. Se você quer dividir, você vai pagar um outro valor. Se você quer mobiliado, pode ser que você tenha que pagar um pouco mais. Se você quer sem mobília, pode ser que você ache mais coisas. Se você quer pagar, se você quer fechar um contrato de 1 ano, pode ser que você ache de alguma forma. Se você não quer, pode ser que você ache de outra forma. Então é isso que eu tô falando pra vocês. Tem que pesquisar muito, mas aqui eu já vi na faixa de 450 até R$2.000 de aluguel. São possibilidades de ocorrerem aqui. Mas essa média é muita variação, então você tem que ver o que você tem como prioridade, que você fala, não, se não tiver isso eu não consigo ir. E também a sua disponibilidade de gastos. Eu gasto 750 de aluguel aqui, que eu acho um valor assim, ok, é caro, mas é um valor que eu considero ok por tudo que já tá incluso aqui, de eu não ter tido um investimento. Então assim, eu não comprei nada de mobília, assim, eu comprei. O máximo que eu comprei, assim, foi uma roupa de cama, que eu trouxe roupa de cama de solteiro, mas assim, não comprei nada. Aqui já tinha mesa, cadeira, cama, armário, tudo no banheiro, então super tranquilo. Além disso, com o transporte, aqui o ônibus é R$2 para estudante, então por dia eu gasto R$4 e por mês eu gasto em torno de R$80 de transporte. Eu acho um valor super ok também, então não é um gasto assim que eu tenho. E Uber, eu peguei pouquíssimas vezes Uber aqui na cidade, foi só realmente quando eu tava fazendo compra no supermercado. E aí eu gastei assim R$7, R$6. Aqui as coisas de transporte são bem baratas, porque também as coisas são mais perto, né? Como eu falei, eu tô morando no centro, então é tudo mais próximo, assim. Do aeroporto pra minha outra casa, que era mais distante daqui, eu devo ter pagado uns R$8 também. Então, de transporte, vamos colocar aí uns R$100, porque eu faço compras no máximo 2 vezes no mês. E é só com isso que eu gasto no supermercado. E normalmente eu só gasto na volta, porque a ida, o ônibus da faculdade para na frente do supermercado que eu costumo fazer. Então eu já paro ali e só pago na volta. Ou seja, R$100 mais ou menos de transporte também. Como eu falei, água, luz, aqui não preciso me preocupar com isso, nem internet. Tudo incluso já. Então, já falei do aluguel, falei do transporte. Outra coisa bem importante é a alimentação. Aqui
95% da minha alimentação durante a semana é à base de restaurante universitário. Aqui na cidade o restaurante universitário custa R$4 para aluno. Em geral eu janto e almoço no restaurante universitário. Então assim, em média do restaurante eu devo gastar uns R$150 por mês. Não tô contando os 160, né, que seria 20 dias, que são os dias da semana, porque não é todo dia que eu janto. Mas vamos colocar aí 150 pra cima, que eu tô arredondando pra cima, que eu acredito que eu gaste menos que isso um pouco. Então, já temos aí de transporte 100, de aluguel 750 e de alimentação no RU 150. Então, a gente tá com R$900. De alimentação, eu acho que isso varia muito, né? Você pode fazer uma compra muito enorme, com muita coisa diferente, cara, como você pode fazer uma compra mais simples. Como eu falei pra vocês, eu não precisei comprar muita coisa, além de comida, a primeira vez que fui no supermercado. Então assim, eu comprei foi uma lixeirinha, eu fiz um vídeo mostrando tudo que eu comprei, minha primeira compra de supermercado, vou deixar aqui linkado. Ela foi uma compra mais cara, mas sinceramente, mais por ânimo de iniciante, porque hoje em dia eu vejo que eu comprei muita coisa que não precisava. Assim, uma quantidade maior, ou coisas que no final eu acho que eu nem vou comer tudo aqui. Então, talvez eu poderia ter economizado um pouco mais, mas foi também a minha única compra que foi assim mais cara. Depois disso eu fiz mais duas compras de mais ou menos 150 e eu já tô aqui, vai fazer 2 meses. Então assim, arredondando, eu acredito que uns R$300 pra alimentação dá e sobra. Igual, essa minha primeira compra foi mais cara, mas eu comprei produto de limpeza, eu comprei muita coisa que vai durar até o final de quando eu estiver aqui, até o final do ano, ou vai sobrar, porque realmente eu comprei assim as primeiras coisas que precisava, as coisas mais básicas. Mas vamos colocar aí com R$300 você come muito bem aqui. Assim, claro, não tô falando que você vai sair pra comer todo dia, mas dá pra você pedir um lanche, dá pra você se alimentar muito bem no RU e também comer final de semana bem tranquilamente. Eu acho que esse valor acaba só caindo, porque no começo você tá colocando coisa, repondo coisa, mas depois que você entra num equilíbrio, é realmente uma outra coisa que você precisa comprar. Então aí vou colocar R$300 por mês com alimentação. Então, R$750 de aluguel, R$100 de transporte, R$300 de alimentação, estamos aí com R$1.150, se eu não me engano, de gastos fixos, mensais. Agora, outra coisa que eu acho que é assim o meu maior gasto, mas é uma coisa totalmente personalizada, é a questão de ida e volta pra casa, né? Aqui onde eu moro tem aeroporto. A passagem daqui pra São Paulo eu considero barata, tem dia que eu encontro por R$350, mas pra Belo Horizonte, assim, o mais barato que eu acho é R$600, R$700 pra ir pra Belo Horizonte. Então, assim, se eu fosse todo mês, por exemplo, eu ia pagar uns R$1.400 de passagem por mês. Sim, mais do que eu gasto no mês inteiro aqui. Mas eu não vou todo mês, eu vou agora pro Enem, então já comprei minhas passagens, parcelei até dezembro, que aí eu vou pagando um pouquinho a cada mês e só falta comprar minha passagem de volta. E também então assim, tô pagando as minhas passagens, eu acho que é o que mais consome o meu dinheiro, que nem é algo que eu tô fazendo na hora, né? Não é o que eu preciso naquele mês. Mas eu preferi fazer assim, eu vou sempre procurando as passagens pra achar o melhor momento de comprar, né? Porque eu acho que a gente tem que acompanhar muito pra conseguir comprar uma passagem por um preço legal. Gente, antes de ir finalizando o vídeo, lembrei aqui que eu esqueci de falar duas coisinhas. A primeira é que um gasto inicial que eu tive também foi de comprar garfo, faca, prato, essas coisas que aqui a gente divide a cozinha, mas cada um tem o seu. E eu acho isso ótimo, então foi um gasto, assim, nem R$30 eu comprei tudo que eu precisava. Comprei uma frigideirinha, mas porque eu quis, até que aqui panela tem. Mas só pra realmente, foi uma coisa que eu esqueci e é algo importante porque provavelmente você vai ter que gastar com isso também, então é um gasto inicial. E outra coisa que eu esqueci que agora eu tô fazendo é dança. E a minha dança é R$120 por mês, então é um outro gasto mensal que eu tenho, mas também é algo que eu tomei cuidado pra não fazer um contrato assim de 1 ano. Realmente eu renovo mensalmente, então eu tenho a disponibilidade de sair quando eu for sair, que vai ser no final do ano.
E é isso, eu achei um preço ótimo. Na minha cidade, normalmente é bem mais caro. Normalmente as pessoas fazem academia, que eu saiba que tem uma academia, a mais barata que eu já ouvi falar foi R$ 89, trimestral o plano, e sem ser trimestral, 95, é a média das academias aqui. Então é nessa faixa de preço, assim, pra você fazer uma atividade aqui. É um preço melhor também em Belo Horizonte, eu pagava um pouquinho mais que isso. E aqui eu decidi fazer dança, eu esqueci porque tem pouco tempo que eu tô fazendo. Mas é importante, né, se você quiser fazer um exercício, alguma coisa, achei relevante de vir falar esses valores aqui pra vocês também. Esqueci no vídeo, então não vai estar no valor final que eu calculei, mas fica aqui o meu registro pra vocês também incluírem isso, caso vocês queiram fazer alguma atividade física também. Então, se você virasse pra mim e falasse assim, pra viver aqui, quanto que você gasta por mês? Por volta de R$ 1.200 pra baixo, assim. Eu tô jogando tudo pro alto pra não ter surpresas. Mas como eu falei pra vocês, eu pago um aluguel de 750. A minha realidade vai ser muito diferente de alguém que paga um aluguel de 450, né? Vai pagar menos de R$ 1.000 tudo, se bobear. E é muito diferente da realidade de alguém que paga R$ 2.000 de aluguel, porque essa pessoa gasta só de aluguel o que eu gasto com tudo aqui, né? E gasta ainda mais. Então, esse valor. Nessa questão financeira, eu tenho total suporte dos meus pais, né? Sem eles, com certeza, nada disso seria possível. Eu realmente, assim, trabalho com o YouTube, porque gosto muito do que eu faço, mas, claro, pensando no futuro também, buscando uma renda que no futuro eu consiga me sustentar por meio disso. Além da minha profissão, né? Que no momento eu estou em formação, estou na faculdade. Mas agradeço muito aos meus pais também por estarem me possibilitando, tá tendo essa experiência. É algo difícil, é um valor realmente significativo. Mas também, assim, quando a gente para pra pensar, eu também não gosto de pensar assim, nossa, esse valor, meus pais não pagavam nada pra mim lá em Belo Horizonte, eu não comia, eu não usava luz, eu não usava água, eu não fazia nada, não tinha nada, e agora eles gastam esse valor comigo. Também não é assim. Quando a gente tá na nossa cidade, a gente tem gastos, e quando a gente se muda, esses gastos aumentam, mas também não é tipo, nossa, você não gastava nada, você vivia de fotossíntese, e agora você gasta esse valor todo. Então, é por volta disso que eu gasto pra me manter, mas como eu falei, eu tenho os gastos com as minhas passagens, que não é um valor barato, e eu acabo tendo que arcar com isso também. Claro, cada um faz um combinado, eu tenho um combinado com os meus pais, da forma como a gente faz esse gerenciamento de tudo isso, né, das passagens, de tudo, mas se eu fosse assim, falar, não, você vai morar sozinho aqui em Uruguaiana, mais ou menos na faixa do que, de acordo com que esse valor pode variar. É com isso, eu tô falando em relação ao aluguel, eu acho que é o que mais pode pesar ou deixar o seu orçamento mais baixo. Além disso, a faculdade oferece auxílio a quem precisa, a quem consegue comprovar uma renda que necessita de auxílio, então ela vai disponibilizar RU gratuito para quem tem o auxílio permanência, além de auxílio transporte, além de auxílio moradia. Claro, principalmente moradia não é um valor muito real, assim, eles dão um valor bem abaixo do que eu, pelo menos, vejo aqui de aluguel. Não tenho certeza, mas é por volta de R$ 80 de auxílio transporte. Esse valor eu acho bem ok. O RU é de graça, então a alimentação também é bem facilitada. E tem RU sábado na hora do almoço também, então é bem tranquilo. E a moradia, se eu não me engano, é R$ 290 atualmente. Então é um dinheiro assim que ajuda, mas não é um dinheiro que você vai conseguir pagar um aluguel aqui tranquilamente. Então você teria que ter esse complemento. Mas tô falando, né, porque caso alguém tenha interesse de vir e precise desse auxílio, ele existe, a faculdade apresenta isso bem no início pra gente. Só que tem esses valores aí, então você tem que ficar ciente que algumas coisas você vai precisar completar. Eu acho que eu falei de tudo, assim, o mais geral. Claro, durante o mês a gente vai gastando em outras coisas. Por exemplo, a minha turma foi fazer blusa, então eu paguei a minha parte na blusa, né, das minhas blusas que estão chegando. Fiz meu jaleco. Você vai sair, você compra alguma coisa, você compra coisinhas pra deixar seu ambiente mais confortável. Aqui tava com muito mosquito, aí eu tive que comprar um
espanta-mosquito, luminária, que aqui eu tava achando um pouco escuro, comprei uma luminária. Compras que você quiser fazer também, mas isso é muito pessoal e não é um valor mensal, né? Algo que você vai comprar ali e acabou. Mas eu acho que de mensal, se eu tiver esquecido de alguma coisa, deixa aqui embaixo que eu posso trazer um vídeo falando ainda melhor sobre, mas eu espero ter dado uma noção, assim, do quanto você precisa pra morar aqui em Uruguaiana, ou mais ou menos morar sozinho, tendo com base esses valores e também tendo a noção de que eu tô numa realidade de uma faculdade pública que consegue me proporcionar essas coisas. Então, assim, eu tenho total noção de como o RU é importante, porque você paga um valor muito barato pela comida. Eu acho muito barato, R$4. Eu sei que tem RUs mais baratos, mas eu ainda acho um valor muito barato. Eu não preciso preocupar com o almoço, então eu não preciso cozinhar, não preciso comprar e também não preciso limpar. Então isso me ajuda muito. Tem as funcionárias e os funcionários que fazem essa parte, claro. Então, assim, eu tenho muita consciência do quanto isso me ajuda. O transporte também. Então, é realmente muito bom esses serviços aqui e possibilitam que eu tenha mais conforto e menos gastos também na cidade. Mas então é isso. Eu espero muito que eu tenha ajudado com esse vídeo. Qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, de deixar seu comentário aqui. Quem sabe eu trago mais um vídeo respondendo mais algumas perguntinhas. E também de se inscrever no canal, estamos rumo a 6.000 inscritos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!